Estamos de volta e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Sebastião, então, se eu entendi bem, se nós estamos negando esse auxílio aos nossos irmãos, estamos negando amor e cura a nós mesmos? Exatamente, é o que Francisco de Assis colocou na mais bela proposta de autoiluminação, dando o que recebemos. Então, quando nós negamos assistência aos nossos semelhantes em qualquer frequência de vida, nós estamos negando o auxílio a nós mesmos, porque só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. E se é dando o que recebemos, se há cada um conforme as obras, cada pensamento nobre na intenção de auxiliar um semelhante em qualquer frequência de vida, nesse processo de autocura, nós estamos criando novas conexões na nossa própria mente, iluminando-se pelos pensamentos nobres, pelas palavras nobres, pelos sentimentos nobres, pelo desejo que o outro se recupere. Na realidade, negar a assistência a um ser, a um semelhante, ao nosso próximo em qualquer frequência de vida, estamos negando o auto-amor, a autocura, a nossa própria realidade. Então, negligenciar uma oportunidade de ser útil é construir espinhos para a própria vida. Porque esse auxílio pode ser principalmente essas informações que aqui estamos conversando, né? E pode fazer toda a diferença na vida de alguém, não é isso? Exatamente. O auxílio pode ser um pensamento nobre, pode ser um sentimento nobre, pode ser uma palavra nobre, pode ser uma leitura, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa que processe na mente do enfermo, da pessoa necessitada, um mecanismo de reorganização ou que começa a desenvolver isto. O ideal seríamos vivenciar as nossas experiências de tal forma que não necessitássemos desses estímulos, como diz Joana de Ângeles na obra Atitudes Renovadas. Se uma pessoa nos caluniasse, nos tentasse fazer parar a marcha, não diminuiríamos a marcha só porque alguém está tentando nos prejudicar. E da mesma forma, se alguém nos elogiasse, criasse meio de estímulos, não avançaria, porque já estávamos avançando na velocidade que realmente suportamos. Mas quando assim não agimos, aceitemos com boa vontade, com humildade, o auxílio daqueles que nos querem bem, principalmente aqueles que exemplificam aquilo que estão recomendando que façamos. Então, se ele recomenda um pensamento nobre e pensa nobremente, saberemos se isso é verdade ou não. Se ele diz para falarmos ou conduzirmos-nos a nível verbal ou na verbalização das palavras, tentar reeducá-las da forma mais saudável possível, nós vamos ver no comportamento do outro se ele está fazendo o mesmo. E assim com a área emotiva, porque é muito fácil perceber os sentimentos de alguém com muita tranquilidade. E em qualquer outra proposta, quando alguém nos convida a essa reflexão, a essa mudança, é possível aferir os resultados a partir do comportamento de alguém que nos aconselha. Pois é, agora uma pergunta muito importante. Como que nós vamos levar essas informações a essas pessoas se não sabemos se elas vão saber ouvir ou vão dar ênfase, né, e entender esta mensagem libertadora? O verdadeiro e sincero espírita, na visão de José Raul Teixeira, é aquele que não ouve nada, que não sente nada, que não vê nada. Porque quando vamos levar assistência a esses irmãos, tem pessoas, tem médios que não estudaram, não se educaram, começa a ver coisas para todos os lados. E a mensagem não precisa nem ser verbalizada, mas exemplificada. Então, a visita a um amigo que passa por situações difíceis, na visão de Emmanuel, por mais que a gente fique com ele a noite inteira, sem dizer uma só palavra, ele já foi confortado, ele já foi esclarecido, porque o que ele queria era um apoio, um ombro amigo. Alguém que o escutasse sem ele mesmo verbalizar o que está sentindo, o que está falando. Então, só a nossa presença, a nossa conduta mental serena, o nosso sentimento de estímulo, de vitalidade, de revigoramento e a nossa conduta onde quer que estivermos após a visita é que fará a diferença. Se a pessoa nos dá a abertura para falarmos alguma coisa, usemos as palavras com muito cuidado para que essas palavras possam ser convites, possam ser ofertas generosas, jamais gerando censuras, críticas destrutivas. Até porque eu lembrei de André Luiz agora, não existe críticas destrutivas ou construtivas, existe exemplos construtivos, porque críticas são críticas. Ao invés de criticar, vamos exemplificar aquilo que acreditamos que realmente funciona. Então, nessas visitas, nós podemos não dizer nada,
e dizer muito pelo comportamento, dizer alguma coisa e de forma bastante confortadora, esclarecedora, para estimular o nosso semelhante a sair da situação, ou em forma de um alimento, de um medicamento, de qualquer coisa que fique em contato com ele, um livro, uma mensagem, qualquer coisa que possa fazer com que ele lembre de nós, crie um vínculo, porque eu vou estar vibrando, eu vou estar orando, eu vou estar pensando, onde quer que eu estiver, eu vou tentar fazer o máximo. E ele estando receptivo na frequência, acelera o processo. Uma visualização, um planejamento dessa visita até a casa dessa pessoa também um dia antes, ou no mesmo dia, um tempo antes, também ajudaria. Isso, a gente visualizar ou planejar, estar indo lá e estar conversando com essa pessoa, levando essa mensagem, que ela esteja mais receptiva ou com o coração aberto, isso também ajudaria, Sebastião? Com certeza, na questão 89A do Livro dos Espíritos diz que onde meu pensamento está, a alma também está. Na realidade, eu já estou visitando a pessoa com antecedência. E o Espírito é como um sol, conforme está anotado na questão 92. Eu posso estar em várias frequências simultaneamente. E como visualizar é criar e desejar é realizar, e eu já estou realizando por antecipação o que vai acontecer às vezes no amanhã. Então, quando eu chegar lá no amanhã, na visita física de fato, já houve uma grande melhora e ele nem sabe explicar por quê. A partir de ontem eu tive uma melhora significativa, não sei explicar, mas foi as nossas visualizações, as nossas orações, o nosso desejo sincero de auxiliar o nosso semelhante, mesmo sem estar fisicamente no dia anterior. Então a gente pode ajudar essa pessoa mesmo sem nem ir visitá-la, simplesmente dedicando o nosso tempo, orando ou refletindo, visualizando, levando o nosso amor, o nosso carinho, um pouquinho do nosso tempo ali todo dia, isso só já ajuda. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele coloca que podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. E para isso nós estaríamos conectados a todas as nossas vivências, a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres em todos os mundos. E ele diz, imagine a força de um pensamento bem pensado, bem arquitetado. O que vai fazer diferença, no sentido profundo do termo, não seria essas visualizações, essas orações somente. É a nossa vivência após visualizar, após orar. Porque a oração em si é uma proposta inicial. A nossa vivência posterior a ela que vai concretizar a ação. Porque eu posso gerar elementos para a cura definitiva do corpo de alguém com a oração, para a transformação da alma e a iluminação da consciência. Mas se na sequência o meu pensamento destonar daquilo que criei, porque eu estou no universo do outro, porque quando eu penso eu criei alguma coisa e entrei no teu universo, ou no universo de alguém que eu estou orando. Se na sequência eu desmentir na prática, eu começo a desmanchar o que eu construí na realidade psíquica, física e espiritual de outrem. Por isto, oração, no sentido profundo, é trabalho, é hora de ação de fato. Então, as ações diárias que eu faço após desejar o bem do outro é que vai sedimentar, que vai concretizar aquilo que propõe. Agora vamos tornar o nosso estudo um pouco mais profundo, né? Você fala muito no ser do corpo e no ser espiritual, o ser da alma, né? Esse ser do corpo, com medo da morte do corpo físico, que é a desencarnação, não atrapalharia o espírito, né, o ser eterno, a acordar no que ele precisa mudar e para mudar e se curar? Com certeza. Uma confidência de Maria João de Deus no momento do desencarne nos leva a refletir profundamente a respeito disso. Porque naquele momento ela precisava desvencilhar-se da carruagem orgânica para se projetar para outras dimensões, como mais tarde nós ficamos sabendo que ela estava em Marte, que ela viu sistemas solares com 3 sóis, com 2 sóis, que a ciência só veio comprovar quase 80 anos depois. Só que naquele momento ela dava ordem para o ser do corpo, para ele aceitar a disjunção molecular, que ninguém ia se perder, todo mundo ia ser redirecionado, nenhum dos filhos ia ficar órfãos. E ela diz, eu não era obedecida. E imagine nós, se isso aconteceu com Maria João de Deus, a mãe de Francisco Cândido Xavier, imagine conosco quando desconhecemos que o corpo é um ser, que ele precisa ser orientado, ele precisa ser esclarecido, ele precisa ser promovido, ele precisa ser reeducado.
E quando nós fazemos isso, nós damos ordem e ele obedece. Só que dois mestres milenares, um nós chamamos de Yogananda, no Oriente, o outro de Emmanuel, aqui no Ocidente. Emmanuel diz que a soberania da alma só acontece quando nós aprimorarmos as emoções, quando nós tivermos o controle das emoções. Yogananda diz que para aprimorarmos as emoções, podemos fazer isso por meio da respiração. E nós imaginamos agora como seria isso. Miramês vem ao nosso auxílio na obra Saúde e diz: o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. E é a mente do Cristo e de outros Cristos que abastece a estrutura do Sol. E o ar traz nas suas entranhas a estrutura do Sol, a luz. E agora nós sabemos que no ar está a mensagem do Evangelho do Cristo. Eu acalmo as emoções porque quando respiro, quando eu trago para dentro, e eu revitalizo com essa mensagem iluminadora e libertadora, que nós chamamos de Evangelho, todas as consciências orgânicas. Após fazer isso, essa energia entra no núcleo da célula por meio do DNA, atravessa a fronteira do físico, através dos meridianos, dos nadis, embarca nos centros de forças, ou chakras, ou centros vitais, e vai viajando de portas em portas, porque são dimensões ou portas dimensionais, esses centros, até chegar na intimidade da mente. E é da mente que nascem as emoções. Então, através da respiração, eu acalmei as emoções. E através do controle das emoções, eu construo a soberania como alma encarnada ou como espírito imortal. Então, quando eu oro para o ser do corpo ou para o ser eterno? Eu posso dizer que seria as duas coisas. Quando oro, se sou eu a alma que despertei na consciência, quando oro para o ser eterno, eu estou pedindo normalmente a sua expansão consciencial ou que ele me auxilie. E ao mesmo tempo ninguém consegue aprimorar o corpo sem antes aprimorar o perispírito. Ninguém consegue sublimar o perispírito sem antes sublimar a mente. E ninguém consegue sublimar a mente sem antes se reeducar, se sublimar por si mesmo. Por isso, o ser integral é que está orando por si e pelos seus simultaneamente. Então eu oro para o ser espiritual. Eu oro em conexão com o ser espiritual, que eu me fazendo uno com ele, eu acabo entrando em todos os demais universos, tanto mental, quanto perispiritual, quanto corporal ou biológico. Está conectado ao outro o tempo todo. O tempo todo. O nosso tempo se esgotou, vamos para um breve intervalo, não saia daí que já voltamos.